há 2 anos nós estamos falando que Jair Bolsonaro vai seguir fazendo golpes e golpes e golpes. O dia 7 de setembro do ano passado, a gente sabe o estresse que foi, tanto para mim quanto para você, a gente sabe o que resultou, e ali foi uma tentativa de golpe de Bolsonaro, e vai ter outra esse ano. Por quê? A gente pode citar quatro motivos muito claros aqui. Primeiro é porque o fascismo funciona assim, Conde, tá? Jair Bolsonaro e bolsonarismo é uma forma de fascismo no Brasil. É uma forma que a gente pode discutir por que ele é mais forte, por que ele é mais frágil e tal, mas é uma forma de fascismo. E o fascismo, em realidade, não aceita dividir poder com absolutamente ninguém. E é muito claro, ele entra nas instituições por meio democrático, logo em seguida ele destrói o processo democrático com a ajuda dessas próprias instituições. Até agora, o STF conseguiu segurar isso em extremes. Vamos combinar que no 7 de setembro ele segurou no limite. A questão é que Jair Bolsonaro vai continuar tentando, quer dizer, aquele acordo fajuto que foi organizado lá com o Temer, aquele papo do, olha, a gente não te processa e você não faz... Isso tudo é bobagem, ele vai continuar arremetendo contra as instituições, porque é da natureza da liderança fascista exatamente fazer isso. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, nós temos uma classe militar brasileira abastada, vamos começar por aí, abastada, com todas as suas mordomias e seus interesses regiamente pagos, mal formada intelectualmente, formada por professores que sabe-se lá de onde é que vem, há quantos anos fazem, tá? Que tem um DNA golpista e que se esconde atrás de uma construção histórica falseada a todo momento para justificar o quanto o exército é importante para o país, e que tem um histórico recente de ter participado do golpe. Participou do golpe de 64, participou do golpe de 2016. Quer dizer, é muito evidente o que está acontecendo. E não vai largar o osso, não vai largar o osso de forma nenhuma, pelo menos não vamos dizer assim, não de forma muito fácil. Então, que Bolsonaro vai tentar o golpe, Conde, é certo como 2 e 2 são 4. Que ele vai ser bem sucedido no golpe, aí vai depender das condições objetivas do momento em que ele tentar. Vai depender do quanto ele consegue de agregação de força dentro da instituição militar, que não é uníssona, ela não tem um lado só, já há uma série de descontentamentos com relação a isso. Vai depender da correlação de forças que deve existir no parlamento brasileiro, vai depender de que lado efetivamente a mídia e os grandes atores políticos, econômicos brasileiros vão se portar, e mais do que isso, vai depender se nós que hoje somos maioria nesse país, que temos aí 43%, 44% de intenções de voto em Luiz Inácio Lula da Silva, vamos aceitar e ficar em casa, ou se nós vamos para a rua para ver o que der e valer. E aí, meus caros queridos e amigos, sintam-se que nós vamos ter que ir para ir para a rua mesmo. Não vai ser para agitar bandeirinha, nem para fazer cântico. Vai ser muito pior. Olha, se eu puder lembrar o que aconteceu contra Dilma Rousseff, se eles forem bem-sucedidos num primeiro momento de um golpe agora, você acha que a população vai sair na rua? Eu tenho as minhas dúvidas, porque o governo é um governo violento. Aliás, o que eu estou calculando, meu querido Fernando Horta, é que se o Lula for eleito e tomar a posse, aí sim as pessoas vão sair na rua para pedir os direitos, porque a gente está com abstinência de democracia, porque eles vão saber também que você tem um governo democrático. Por que tivemos o 2013? Porque a Dilma Rousseff era uma presidenta absolutamente democrática e queria ouvir todo mundo. Queria que você explorasse um pouco essa engrenagem para a gente. Esse é um paradoxo grande que a gente vai viver. Vamos lá. Primeiro assim, será que a gente vai para a rua para defender? Eu vou te dizer que o histórico do povo brasileiro é um histórico ruim, tá? É um histórico ruim porque nós fomos o tempo inteiro castigados, desde o tempo do Império Português, nós somos castigados, qualquer tipo de, vamos dizer assim, qualquer tipo de questionamento ao poder constituído é regiamente atacado e preso e por aí vai, né? Isso desde o século XVIII, no mínimo, até agora. Então não mudou, né? E nós nunca conseguimos, em grande maneira, transformar esse poder constituído brasileiro em poderes mais democráticos. O judiciário brasileiro é insulado, ou seja, eles funcionam sozinhos e não dependem nem se portam com absolutamente ninguém. O Ministério Público se tornou
uma instituição nobiliárquica, ou seja, são nobres, né, que não se importam de absolutamente nada, o exército da mesma maneira. Então nós temos instituições que não têm um pé na população, que não têm um pé na sociedade, que para eles não importa se tem inflação, se não tem, os salários são sempre reajustados, a vida está sempre tranquila, as grandes carreiras estão sempre aí, de tanto em tanto tempo eles recebem aumento, não há necessidade nenhuma. Quem sempre está sustentando tudo isso e sempre pagando o preço é o povo. Então, por nós termos essas instituições insuladas, nós não conseguimos efetivamente aumentar a qualidade da democracia brasileira. E, obviamente, nós passamos por inúmeros períodos ditatoriais. A gente fala de 64, mas 64 foi só o último. Nós tivemos um período de 37 a 45, nós tivemos uma república da espada lá no início do processo de formação do nosso país, nós tivemos uma república café com leite, que a gente pode dizer qualquer coisa menos que ela era democrática, nós tivemos um primeiro reinado, segundo reinado ainda há um certo ranço no final do segundo reinado, mas a nossa história ela é muito complexa nesse sentido. Então não sei se o povo vai para a rua. Mas tem uma questão importante aqui. Pela primeira vez, nós temos lideranças de rua capazes de fazer isso, né? Que é efetivamente a figura mais proeminente, Luiz Inácio Lula da Silva, mas não é ele o único. Veja que nos últimos anos nós começamos a constituir uma série de lideranças de rua que são capazes também, dentro da sua posição, de levantar gente. Nós temos uma Manuela, nós temos um Boulos, nós temos um Haddad, nós temos um Freixo, nós temos uma Marília Reis, quer dizer, nós temos lideranças jovens que podem se conectar e fazer isso. Então, isso é mais uma variável que aqueles que tentam ou que estão pensando em tentar em golpe têm que colocar na balança, né? Agora, mais do que isso, nós precisamos nos consolidar como militância e como um grupo social mais ou menos coeso. Eu não quero que ninguém pense igual a mim, Conde, eu não quero que você pense igual a mim, não quero eu pensar igual a você, não é isso. Mas quero que a gente faça um pacto, que se você for atacado, eu vou sair em teu socorro. Tá? Não é porque você é de um outro estado ou de uma outra profissão ou por uma outra condição social que eu vou achar que um ataque aos seus direitos para mim não faz diferença. Nós precisamos no Brasil começar a criar mecanismos de solidariedade e rápido, porque em grande medida esse golpe de Jair Bolsonaro deve acontecer nos próximos 6 meses.